Vem se tornando cada vez mais comum o assim chamado criacionismo evolucionário, ou como aqueles que professam essa visão não gostam, evolucionismo teísta. Por que esse posicionamento, tão rejeitado por tantos cristãos, vem se tornando mais tolerado? Isso se dá mediante algumas instituições como a ABC2 e outros produtores de conteúdo alinhados a essa instituição que procuram tornar essa posição cada vez mais palatável. E nós hoje faremos um react buscando mostrar como que o cristianismo evolucionário é herético, falso e deve ser completamente repudiado pelos cristãos. Para esse fim, faremos hoje um react a um vídeo que é um corte de um podcast no qual o professor Marcos Eberlin, que inclusive já veio aqui na página, fizemos uma live juntos, teve a oportunidade de expressar o que ele pensa da ABC2, a principal instituição supostamente cristã que difunde essa posição. Peço que você que acompanha nosso conteúdo não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder e vamos que vamos. Sou Matheus, da Zona Sul de São Paulo. Saudações ao Viverdes, Igor. Eu tenho duas perguntas para os convidados de hoje. Eu queria saber o que eles acham da ABC2, primeiro, e depois eu queria saber, até do Rodrigo Silva, por que ele acredita nos resultados da datação por termoluminescência e não acredita no resultado da datação por decaimento do carbono 14. Valeu! ABC2. Posso falar da ABC2? Galera do Flow, sou Matheus, da Zona Sul. Isso, olha, a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e é uma associação que, do meu ponto de vista, faz um compromisso totalmente equivocado. É péssima ciência, com péssima teologia, com péssima filosofia. Eles defendem o evolucionismo. Minha primeira interrupção aqui é que eu não entendo de ciências tão bem quanto o professor Marcos Eberlin, que é um gigante na área. Mas eu entendo bastante de filosofia. E um ponto fundamental é que o maior erro da ABC2 não se dá na ciência, mas se dá na esfera da filosofia. Eles sustentam uma péssima filosofia, como o professor Marcos Eberlin disse. Eu gostaria de aprofundar um pouco isso. Eles entendem que, tendo Deus dois livros, a criação e as escrituras, essa foi de fato uma figura de linguagem utilizada por João Calvino, Deus usaria de todo o arcabouço do conhecimento humano como uma forma de corrigir a interpretação da Bíblia, ou seja, corrigir a hermenêutica. Eu participei de muitos eventos da ABC2, fui um membro ativo da ABC2 e já consumi muito conteúdo dessa instituição. E é perceptível que, pelo menos alguns do alto escalão da ABC2 sustentam que, se a ciência ela vai numa direção e a nossa interpretação da Bíblia vai em outra, a interpretação científica ela é um balizador para nós revermos a nossa hermenêutica, para nós revermos a forma como nós enxergamos, nós lemos a própria Bíblia. Logo, se um dia a ciência admitir os eventos do Antigo Testamento, nós temos que lançar sobre esses eventos uma outra perspectiva. Por que que isso está equivocado? O primeiro erro é você, como um cristão, estar aderindo a uma cosmovisão secularista e humanista. Então, cristãos não podem de maneira alguma compactuar com uma filosofia integralista, que acredita que a ciência ela existe para corrigir a interpretação da Bíblia, negando assim a autoridade dada à igreja de interpretar a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro é você acreditar nas metodologias científicas como capazes de escrutinar a natureza da realidade e explicar elementos como a idade da Terra, a forma como a história se desdobrou. Quando você estuda a história, você trabalha com pressupostos. A historiografia mainstream, ela não considera o sobrenatural. Então, ela tem limitações. Há muitos historiadores de grande envergadura que fazem um trabalho fantástico. E eles têm limitações. Por quê? Porque eles admitem pressupostos humanistas. Eles admitem o naturalismo. Alguns vão admitir o materialismo. Aqueles que sustentam uma perspectiva mais simpática à religião, os adeptos da chamada História das Religiões, ou Ciência da Religião, que teve como um grande expoente Mircea Eliade,
vão ver a religião como um fenômeno sagrado, mas não vão defini-la de forma precisa. Logo, a ciência, como eu mostrei no meu react ao Pirula, especialmente a ciência natural, aquela que vai lidar com a experiência, vai procurar, a partir do raciocínio indutivo, chegar a conclusões, ela é insuficiente. Ela é claramente incapaz de dar respostas definitivas. As respostas da ciência são, por natureza, respostas limitadas e que têm uma única finalidade de serem úteis. Durante muito tempo, o modelo geocêntrico funcionou. A partir do momento que um outro modelo superior apareceu, nós substituímos o modelo geocêntrico. E a partir do momento que outro modelo superior ao heliocentrismo, como nós admitimos hoje, surgiu, o heliocentrismo de Galileu foi abandonado. E essa é a ciência. Infelizmente, hoje em dia, a ciência ela é muito movida por cosmovisões, por crenças. Crenças anticristãs, crenças humanistas, crenças que desprezam completamente a verdade bíblica, que não dão sequer um mínimo de possibilidade da revelação ser normativa. E hoje você vê alguns apologetas evidencialistas, que são meus irmãos em Cristo, mas seguem uma linha diferente da minha, dizendo que através da ciência a gente consegue provar Deus, a gente consegue mostrar que Deus existe, consegue mostrar que tudo o que essa gente diz é errado, e não é o método que a gente usa aqui na página. Nós utilizamos aqui o método do professor Cornelius Van Til, que é um método indireto, mostrar a impossibilidade do contrário. Ou Deus existe, ou a revelação cristã é verdadeira, ou a palavra de Deus é o fundamento a partir do qual nós devemos interpretar todas as coisas, ou o caos absoluto. Logo, quando esses cristãos sustentam a teoria da evolução e, ao mesmo tempo, o que seria uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã na visão deles, eles estão sendo esquizofrênicos. Eles estão pensando com uma mente dividida. Então, volto a dizer, o professor Marcos Eberlin está corretíssimo em dizer que a ABC2 parte de uma péssima filosofia. Teísta, que Deus conduziu a evolução, e que a ciência teria evidências para isso, e que a Bíblia também, de alguma forma, indicaria isso. Por que é péssima a ciência? Por que é o compromisso totalmente equivocado? Porque a gente sabe que a evolução é um processo não guiado. Então, você colocando Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução. Agora, quando Deus guia a evolução, você destrói não guiado. Exatamente. O professor Marcos Eberlin falou aqui algo fundamental. Eu já estudei muito sobre evolução. A parte dos evolucionistas teístas. Porque os evolucionistas teístas gostam de falar que Deus guiou a evolução. Isso é falso. Se você dizer isso, você está destruindo a evolução. Porque a base a partir da qual a própria evolução acontece é o acaso. Quem determina as alterações genéticas? O acaso. A ciência vai trabalhar com a categoria de acaso. As mutações e todo o processo de diferenciação das espécies que acontece no processo evolucionista se dão em um período de tempo muito longo e de maneira aleatória. Então, como que eu garanto, como que eu sei que de 2 animais eu vou ter necessariamente um animal melhor, superior aos 2 primeiros? Quem vai determinar isso é o meio, onde esse animal vai surgir. Pode ser que ele surja com uma capacidade que supere os seus ancestrais, e assim perpetue os seus genes, e logo você tenha uma espécie substituindo a outra. O que é um outro problema. Eu falei sobre isso em outra ocasião. A teoria da evolução, ela sofre de um problema filosófico terrível. Aristóteles foi um pai da biologia muito antes de Darwin. E Aristóteles foi o primeiro a trazer à tona, ou pelo menos formalizar, caso não tenha sido ele o criador desse conceito, a ideia de espécie. O que é uma espécie? É algo definido. O cachorro é uma espécie. O cavalo é uma espécie. Mas quando eu admito a evolução, que é uma filosofia, vejam bem, não é uma teoria científica, mas é uma filosofia que guia teorias científicas, eu tenho a total destruição das espécies. Eu explico aqui. Vamos supor, aqui eu estou fazendo um esforço hipotético, apenas
para título de ilustração, que o elefante ele descenda do mamute. Mamutes não existem mais. Eu tinha um mamute e hoje eu tenho um elefante. Entre o mamute e o elefante há inúmeras criaturas transicionais. Qual era a espécie dessas criaturas transicionais? Até que ponto que o mamute é um mamute e quando que ele deixa de ser um mamute? Ah, porque o mamute tem algumas características que eu percebo com o meu sentido e digo, não, esse bicho é um mamute porque ele tem 4 patas, ele é peludo, ele tem 2 dentes, 2 presas muito grandes. Isso não é suficiente. A gente já mostrou no nosso react ao Pirula que o raciocínio indutivo ele não é capaz de dar respostas definitivas. Então, o conhecimento humano ele só tem fundamento enquanto ele se dá após o conhecimento de um ser onisciente e infinito, como Deus. O conhecimento do homem é um conhecimento analógico. A ciência, por ela carecer de toda a base evangeliana, toda a base cristã, ela não é capaz de dar uma sustentação para o conhecimento. Logo, o evolucionista ele precisa destruir a categoria de espécie para sustentar a sua cosmovisão. Porque o mamute, o que ele é um mamute? Não posso dizer de fato que ele é uma espécie. Porque ele está constantemente evoluindo, ele está constantemente deixando de ser um mamute e se tornando outra coisa. Ah, Gabriel, mas se isso é um problema filosófico, isso não pode ser considerado heresia, porque você está sendo muito radical. Isso é uma mera posição que, beleza, pode estar errada, mas são nossos irmãos em Cristo. Errado. Porque se você destrói o conceito de espécie, você destrói até a base cristológica da nossa religião. Eu vou explicar esse ponto, que é um ponto um pouco complexo, e que é fundamental para que você entenda por que eu considero o evolucionismo teísta uma heresia. Cristo encarnou. Suponha que a evolução seja real. Nós, enquanto seres humanos, estamos evoluindo. Quando Cristo encarnou, ele era um determinado ser numa determinada época. Um ser que está em constante mutação. Mutação não no sentido que a gente está acostumado a falar na genética, mas estou falando de mutação no sentido de mudança essencial. Mudança qualitativa. Nós estamos deixando de ser homens para nos tornarmos outra coisa. Hoje, eu, que existo 2000 anos depois de Cristo, como que eu posso garantir que Cristo, quando ele redimiu a humanidade, ele me redimiu? Eu não sou mais o mesmo tipo de homem que os homens de 2000 anos atrás. Nenhum de nós é. Você tem a destruição não só das espécies animais, mas a destruição da espécie homem. Com isso, você destrói todo o significado do sacrifício de Cristo, da obra expiatória de Cristo. Quando nós falamos a fórmula professada em concílios, como no concílio de Calcedônia, que faz a distinção entre as duas naturezas de Cristo, que Cristo tinha uma natureza humana. Se eu admito a evolução, eu tenho a obliteração de algo como natureza humana. O que torna a evolução um pensamento que, se admitido por um cristão, o torna um herege. Então percebam, olha quanta coisa que eu trouxe. 1 minuto e 30 de vídeo. Vamos ver o que mais que o Eberle vai falar que a gente consegue explorar. Necessariamente não. Ela não tem propósito. Segundo, quando você coloca Deus para guiar a evolução, você corrompe os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade. É um Deus que usa a morte para criar a vida. É um Deus. Outro dia eu estava numa palestra do evolucionista teísta, olha só. Ele falou assim, porque Deus fez e não gostou. A BC2, ele era da BC2, ele estava dizendo assim, porque Deus fez e não gostou. Se ele fez e não gostou, ele não é perfeito. Ele fez e não gostou. Aí ele foi melhorando. Porque não tá muito bom. Muito bom, gente. Esse ponto aqui também eu preciso explorar o seguinte. A evolução, ela é um processo brutal. Noah Harari, autor do livro Sapiens, que é uma obra conhecida, uma obra que virou até cult. Muita gente gosta do Harari. Ele explica isso, ele tem uma citação que inclusive eu coloquei numa postagem minha, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ele diz que a evolução é algo brutal, você tem erradicação de espécies inteiras, você tem massacres, genocídios de hominídeos. Como que pode? De um processo tão brutal em que existe doenças, existe morte, existe sofrimento, do nada, Deus ter soprado seu espírito sobre um casal e o pecado ter vindo como uma realidade todo abrangente e terrível.
Porque o pecado, na perspectiva cristã, é uma realidade terrível. É o que causa a morte. Por que nós morremos? Por conta do pecado. Logo, eu destruo o significado não só da encarnação de Cristo, como eu falei anteriormente, e da própria criação. Tendo em vista que, como o Eberlin falou, eu não tenho um Deus bom. Eu tenho um Deus que ele é incapaz de criar de maneira definitiva. Um Deus que cria a partir de tentativa e erro. Eu destruo a doutrina da criação, eu destruo a doutrina da redenção e eu destruo a doutrina da queda. Olha quantos problemas a gente precisa lidar para sustentar essa posição. Bom, então ele foi melhorando. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. Ele foi fazendo, fez, não gostou, até que ele gostou. Fez você. Eu falei, nossa, pelo meu passado brilhante, congratulações, né? Gente, Deus nos fez pronto. A imagem e semelhança de Deus, de honra e glória, ele me coroou desde o início, não é? A Bíblia, Jesus fala, olha, porque não lestes que desde o início, desde o princípio, Deus os fez macho e fêmea. Por que péssima ciência? Porque a gente descobriu hoje que Darwin está nu. O darwinismo morreu. Um outro comentário importante é que, como o Eberlin falou, Deus nos fez próximos. Deus nos fez prontos. Nós fomos criados por Deus. E toda a maravilha sobre o homem é que ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Os evolucionistas teístas, eles acham que eles são teólogos melhores do que o apóstolo Paulo, melhores do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que evocaram a figura de Adão como um ser literal e um ser histórico. A Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Cristo. O segundo Adão, que é Cristo, é um homem. Logo, é óbvio que o primeiro Adão é também um homem. E o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Ele vivificou toda a humanidade, que comunga de uma mesma espécie. Diferente do que os evoteístas vão dizer. Enquanto esses teólogos, eles acham que eles são donos da razão. Eles acham que a igreja ela entendeu errado 1.800 anos. Algo tão fundamental como a doutrina da criação. A Terra é jovem, nós só não temos os milhões de anos. Então é um compromisso totalmente espúrio. Olha, a BC2, para quem perguntou, ele vai dizer assim, não, a gente defende as 4 posições. Não defendem. Eles são evolucionistas, teístas, que defendem o compromisso da fé com a ciência. Pior, eles chegam na Bíblia e falam assim, Igor, Gênesis é alegoria. Esse ponto aqui é fundamental. Talvez quem ainda não foi na BC2, não participou de nada da BC2, não tem noção desse fato. Mas lá na BC2, as pessoas dizem que sustentam uma pluralidade de perspectivas sobre a criação. Que lá existem 4 perspectivas que são toleráveis, né? Que são as mais comuns, e dentre essas 4 você tem muitas visões. Você tem a Terra Nova, a Terra Velha, o design inteligente e o criacionismo evolucionário, que é o evolucionismo teísta. Mentira! Como o Marcos Eberlin falou. Se você for olhar o alto escalão da BC2, quase todos, 95%, são evolucionistas teístas. Os que não são, simpatizam com essa visão, veem essa visão como uma visão tolerável, como uma visão que, de maneira alguma, compromete o cristianismo de alguém. Logo, a BC2, ela deveria se autodeclarar o que ela é, uma instituição comprometida com o evolucionismo teísta. Adão e Eva nunca existiram. Olha, veja só, o dilúvio é o épico de Gilgamesh, parecido. Olha, veja bem, Deus não sabia explicar a evolução para aquele povo antigo. Sabe o que Deus fez? Deus mandou contar uma história. Olha, corrompe a palavra de Deus. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, autoridade. Você vê que toda essa posição evolucionista teísta, ela destrói a perspicuidade das escrituras. Ou seja, Deus não conseguiria ser suficientemente claro, então ele teria que mentir, contar uma mentira branca para a humanidade durante séculos. Isso é simplesmente absurdo, irmãos. Simplesmente absurdo. Eu vejo que as pessoas hoje elas têm uma visão do povo antigo como se eles fossem muito rudimentares no seu conhecimento. E não. Os antigos tinham um conhecimento enorme das coisas. Grande parte desse conhecimento foi perdida, diga-se de passagem. Eu bato muito nessa tecla. É muito fácil você chegar hoje e falar porque a gente tem celulares, porque a gente tem tecnologia, a gente é melhor do que os povos da época de Moisés. Mentira. A gente desenvolveu muitas coisas, fato. E o desenvolvimento que nós tivemos dessas coisas só foi possível mediante o cristianismo. Eu vou fazer um dia um vídeo mostrando como a ciência moderna
A ciência moderna, no sentido que a gente tem hoje, ela só é possível mediante um desenvolvimento cristão. Agora, você vai dizer que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, não é capaz de se comunicar de maneira clara e assertiva com o seu povo? Isso é um completo absurdo. Você vê que a noção que esses evolucionistas teístas têm de Deus é uma noção pobre, é uma noção herética. Final e inerrante. O Gênesis, eu tenho uma palestra do pastor Ayrton Williams, que eu gravei no meu programa da IPTV, Fé e Ciência. Ele falou assim: Marcos, toda a estrutura de Gênesis é de narrativa histórica, não tem nada de poesia, não tem nada de mitologia. Os elementos da linguística não se encontram lá. Aí eles vêm, outro dia eu estava debatendo com alguém da BC2, a menina falou assim: mas eu aprendi lá na BC2 que Gênesis é poesia, né, professor? Eu falei: que é isso? Onde você aprendeu isso? Na BC2. Eu falei: gente, Gênesis é poesia. Então, para fazer esse casamento, Igor, você tem que corromper a Bíblia. Você tem que corromper a evolução. Você tem que Deus pra guiar. Você tem que corromper Deus. E você tem que embarcar numa péssima ciência. Você acha que isso é alguma coisa? Um outro ponto que o Eberlin trouxe aqui que é fundamental é o seguinte: você, quando diz que Gênesis ele é poesia, digo aqui especificamente aos primeiros capítulos, óbvio, você está corrompendo até um princípio básico de hermenêutica. Porque os primeiros capítulos de Gênesis não são poesia. Há uma obra do Dr. Kenneth Gentry chamada Como Está Escrito, em que ele cita especialistas no hebraico, que não são cristãos e dizem de maneira categórica: não existem elementos de poesia na narrativa da criação. O único elemento que você pode se aperceber de uma estrutura poética é quando Adão dá nome a Eva. Para você não falar que eu estou sendo extremo, falando não tem nenhum, tem um, que é justamente quando Adão diz a Eva: essa é osso dos meus ossos. Lá você vê uma estrutura que condiz com a poética hebraica. O restante do texto não, é um texto literal. O judeu entendia que dia era dia de 24 horas. Durante 1800 anos, a igreja entendeu que eram dias de 24 horas. Ah, Gabriel, mas Agostinho especulou sobre isso, sobre aquilo. Você tem a escola de Alexandria, que vai pela via da alegoria. Ok, você sempre teve algumas perspectivas que sustentavam isso. Que sustentavam a possibilidade de eras, sustentaram tudo quanto é tipo de ideia atípica. Mas o fato é que o mainstream da igreja, e quando eu estou falando mainstream da igreja, eu estou falando das igrejas orientais, estou falando do catolicismo romano, estou falando do protestantismo, de todas as formas de protestantismo, em sua visão oficial. Tem muita igreja espalhada pela face da terra. Não vou falar que são todas, mas a esmagadora maioria delas, para dizer o mínimo, a esmagadora maioria da cristandade mundial sustentou durante mais de 1800 anos que eram 24 horas. Estaria todo mundo errado. Precisaria toda a cristandade da assistência da ciência, que hoje é encabeçada por inimigos da fé, para interpretar a própria Bíblia? Isso é uma coisa absurda. Coisa que uma associação séria de cristãos na ciência deveria fazer, a gente não. Talvez o que eu mais combato não é o ateísmo, eu acho que o ateu é consistente, ele tem uma tese, ele tem argumentos, dá pra sentar na mesa e discutir. Ah, mas discutir com o evolucionismo teísta é duro, hein, Igor? Por quê? Eu vou ter um ponto de discordância em falar que o ateu não é consistente. O ateu ele é inconsistente, por natureza. Todo ateu vai ser necessariamente inconsistente, a não ser que ele entenda que toda a realidade é caótica, negue qualquer fundamento moral, pense igual o Nietzsche idealizava. Um homem além do bem e do mal. A gente olha para Nietzsche, Nietzsche enlouqueceu. Ou seja, aquilo que ele sustentava, nem ele conseguiu viver. Você não vê ateus assim. Normalmente você vê ateus com um moralismo, achando que eles são superiores, que eles são aqueles que nos livrarão das trevas da religião. Então, os ateus são, por natureza, inconsistentes. Esse é um pequeno ponto de discordância aqui para vocês não falarem que eu só passei pano e aceitei tudo. Vamos continuar. É um samba do crioulo doido, você pode falar crioulo aqui, né? Samba do crioulo doido, é uma coisa que não fecha, é uma emoção de água com óleo. E aí, sabe o que eles falam? O Rodrigo é herege, o Marcos é um fundamentalista, o Adalto Lourenço, não, a gente tem que se render à ciência, Darwin é amigo de Deus. Darwin não é amigo de Deus, peraí. Ele propôs uma tese totalmente diferente, tudo bem, não tem problema, mas não pode ligar os dois, né? Então, você é o nosso amigo ali, né? O que eu acho da BC2? É isso, bem claro. Mas assim, só esclarece pra mim a parada que é um ponto rápido, que é
E os Neandertais, cadê? Ó, Neandertais, ô Igor, tá vendo? Tá entrando um Neandertal aqui na porta, vai participar do seu flow. Tá vendo ele ali? Você não tá vendo? Não. Falta de fé, tá? Olha, ele é alto, ele tem um crânio maior que você, ele provavelmente é muito mais inteligente que nós três, tá? Toda a história dos Neandertais mostra o quê? Que eles dominavam a arte, pesca, os seus instrumentos eram extremamente sofisticados. Neandertal tem um artigo que diz assim, more human than humans, mais humanos do que humanos. A gente tem um monte de DNA de Neandertal no nosso DNA, sabe por quê? Porque eles cruzavam-se, casavam-se entre eles, a gente casava com eles eram tão humanos como nós, até mesmo. Muito bom. Esse é um ponto que as pessoas ainda têm no senso comum uma perspectiva equivocada sobre o Neandertal. Elas acham que o Neandertal é o homem das cavernas bárbaro, que tinha ferramentas rudimentares. Isso hoje, até pela própria ciência, não é verdade. Porque, como o Weber falou, os Neandertais, eles cruzavam com o que seriam os Homo sapiens, que são nós, né? Nossa espécie, segundo a ciência. Logo, você não tem uma diferenciação entre essas duas espécies. São ambos humanos. E hoje eu sei que existe toda uma questão envolvendo fósseis, envolvendo descobertas de supostos hominídeos. Existem inúmeros tipos de hominídeos. E todos esses inúmeros tipos de hominídeos só são assim entendidos e defendidos por cientistas, por pessoas que elaboram teorias, por conta dos seus pressupostos. Essas pessoas elas já partem do pressuposto de que a Terra tem milhões de anos, de que a evolução é real. Nenhum cientista ele faz ciência de maneira neutra, ele já parte de algum lugar. É impossível você sustentar uma tese científica do zero, do vácuo. Não, uma dúvida surge, e as dúvidas que um homem vai ter, elas surgirão inevitavelmente em decorrência da sua cosmovisão. Se eu tenho uma cosmovisão de que a Terra tem milhões de anos, e que o ser humano é produto de interações complexas entre moléculas que acidentalmente produzem novos seres, alguns são erradicados, outros sobrevivem. Você tem um processo de genocídios, de doenças que erradicam populações inteiras, um processo brutal, parafraseando aqui o Noah Harari. Se eu entendo que essa é a realidade, eu vou me perguntar o quê? Quem veio antes do homem? Quem são os ancestrais do homem? Como que esses ancestrais eles chegaram no homem como ele é hoje? Essas são as perguntas que um evolucionista vai ter, mas em decorrência da sua cosmovisão, em decorrência dos seus pressupostos. E o que a gente procura fazer, dentro da apologética wantiriana, é demonstrar como esses pressupostos estão equivocados. Se você destrói os fundamentos de um prédio, você destrói todo o prédio. Então, o evolucionismo teísta e o evolucionismo no geral, ele é uma farsa. Melhores, porque a gente tá evoluindo, não tá evoluindo não, tá? Deus viu que era muito bom, e daí pra frente foi só ladeira abaixo, Igor. A gente tá acumulando mutações deletérias, o nosso DNA tá sendo cada vez mais corrompido, Jesus precisa voltar, senão não vai ter mal o que para resgatar. A gente mediu, Igor, a gente mediu a taxa de mutações deletérias que nós estamos acumulando, 50 a 100 mutações deletérias por geração. Suas duas filhas devem ser lindas, maravilhosas, parecidas com a mãe, provavelmente, né? Você é linda, maravilhosa, né? E o que acontece com elas? Elas são 50 a 100 mutações deletérias pior que você, pior que sua esposa, sabia? Entendi. E aí mas isso não é o meio que a gente vive que faz isso com a gente? Não, isso é uma degradação natural, um pouco é da genética, mas parece que esses efeitos foram calibrados para não. Aqui, pessoal, eu vou ter uma pequena divergência com o Marcos Eberlin, justamente pela forma como ele faz apologética. Ele está apelando para evidências conforme a área de estudo dele. Ele falou que a razão da longevidade humana ela ser prejudicada, tá errado, tirar essa parte aqui. Aqui eu vou ter um pequeno ponto de discordância com o Marcos Eberlin, para vocês verem como que a forma como você faz a apologética, ela influencia diretamente na maneira como você vai argumentar. O Weber está aqui apoiado em evidências científicas. E eu fiz críticas ao Pirula por se basear em evidências científicas para ter constatações categóricas, e eu vou fazer aqui a mesma crítica ao Weber. O Weber diz que a gente está acumulando mutações deletérias ao longo de gerações. Então vai chegar um momento que a gente vai ter tanta mutação que isso vai dar um problema seríssimo. Nós vamos ser muito prejudicados por essas mutações. Isso se baseia no raciocínio indutivo. Eu pego evidências científicas para provar que a minha posição está certa. Isso não é suficiente. O Weber pode até usar esse argumento, algumas pessoas podem se deixar conduzir por ele, né? E ver, poxa, não, tem uma perspectiva diferente da que os evolucionistas estão dizendo, mas isso não é suficiente. Quem garante, Marcos Weber, que essas mutações deletérias, elas são
de fato, do jeito que você está falando. O Igor fez uma pergunta muito boa. Será que isso não é por conta do modo de vida que a gente tem hoje? É uma pergunta boa. Aí a sua resposta é parece. E é uma resposta consistente. Ainda bem que você falou parece, você não falou é. Porque a ciência ela só lida com aproximações. Então a ciência não é capaz de dar respostas definitivas. É por isso que eu não uso a ciência quando eu faço apologética. Eu uso a filosofia. Eu demonstro a impossibilidade do contrário. Ou o Deus cristão é verdadeiro, ou as doutrinas do cristianismo elas são verdadeiras, ou nós temos o caos absoluto. Então a gente vê aqui que o argumento transcendental de Van Til, ele parte dos dois lados. Ele vai bater no evolucionista, mas vai bater também naqueles que se amparam em evidências para fazer a apologética. Vamos continuar. Não serem corrigidos totalmente pelo nosso DNA. Aí é um problema teológico, tá? A queda, o pecado, que a gente só entende com a Bíblia. Mas aí foram medir quantas mutações deletérias nós temos no nosso DNA. Fizeram o genoma de um monte de ser humano. Hoje é muito fácil. O genoma humano durou 25 anos para 23, 24, né? O Francis Collins, que eu não gosto muito dele, tá? Depois a gente pode botar. Tem uns problemas seríssimos, né? Agora com a pandemia e tudo mais. Ele é evolucionista ateísta, tá? Eu sei, eu falei. Aí o que acontece? A gente foi medir quanto que nós temos de mutação deletéria no nosso DNA. Fizeram a conta, sabe quanto? A gente tem muito pouca. Se a gente tivesse aqui há milhões e milhões de anos acumulando 50 a 100 mutações por geração, a gente estaria já recheado de mutação deletéria. Sabe quanto nós temos? 6 mil anos de mutação de acúmulo de... Aqui eu vou usar um argumento até a favor, né, por incrível que pareça, né, de quem quer criticar o Marcus Weber. Quem garante? Você está supondo um comportamento das mutações deletérias, baseados numa aproximação. E toda a ciência, meus amados irmãos, vai fazer isso. E quando a ciência está fazendo isso, ela está usando o seu modus operandi. A questão é, a ciência é suficiente para dizer quanto tempo a gente está aqui na Terra? Não é. Então, da mesma maneira que o Weber vai trazer um argumento sofisticado, e eu tenho certeza que aqui vão ter pessoas que vão ouvir esse argumento do Weber e vão entendê-lo nas suas nuances até melhor do que eu, que são pessoas que justamente estão envolvidas nessa área. Mas você pode ver argumentos de pessoas do outro lado que também vão ter alguma evidência para sustentar que nós estamos aqui há milhões de anos. Então, a maneira devastadora de fazer apologética não é recorrer à ciência, mas demonstrar a impossibilidade da ciência sem a revelação cristã, sem as bases do cristianismo. Vamos continuar já aqui, seguindo para o final. De mutação, olha só. Então a vida é curta demais, os neandertais eram tão humanos como nós. O homem de Java, todos os hominídeos caíram. Outro dia saiu o homem, o Homo naledi. O cara tirou uma foto, olha só, o Homo naledi, mais um desses hominídeos. Eu pus no meu Face, não é o Homo naledi, é o Mona Lisa. Uma obra de arte aquilo ali. Porque o cara pegou e montou daqueles ossinhos, montou uma figura, né? Você fica vendo, nossa, tem a foto, né? Olha que ciência boa essa, né? Tem a foto, tem... o pessoal lá no Discovery Channel mostra até o vídeo, não mostra? Você evoluindo assim e tal. Nossa, filmaram, né? Aí foram fazer a datação com carbono 14 do Homo naledi, sabe o que descobriram? Ele é 10 vezes mais recente do que deveria ser, deu 200 mil anos. Sabe por quê? Porque tem um erro que eles fazem no cálculo. Quando você recalcula, 6 mil. É tão recente como a gente. Então essa história do Neandertal, eles eram tão humanos como nós. Talvez um pouco mais alto. Esse ponto aqui é fundamental. Como que os métodos da ciência, eles são falíveis. A gente vê que hoje em dia existe um alarmismo muito grande em torno de descobertas que contestam o cristianismo. Você vê que um ateu descobre alguma coisa, aquilo vira manchete, aquilo tem uma repercussão fora do normal. Isso se dá, gente, mediante uma narrativa que foi comprada pela ciência mainstream. A ciência mainstream, meus amados irmãos, entendam, ela não é amiga do cristianismo. Ela nos odeia. Por isso que pesquisas, elas são financiadas por órgãos muito poderosos que são distintamente inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito dinheiro é colocado na ciência para esse tipo de coisa que o Marcus Weber está falando aí. Então a gente precisa ser inocentes como as pombas e prudentes como as serpentes. Gostei bastante do vídeo do Marcus Weber, né, desse pequeno corte. Vou colocá-lo aqui na descrição desse vídeo. Né, desejo muito sucesso, que todas as bênçãos de Deus elas venham sobre a cabeça do Marcus Weber, que é um irmão em Cristo, é um homem de Deus. Admiro o trabalho dele, apesar das minhas diferenças. Por fim, pessoal, peço que você que chegou até aqui, deixe seu like. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço a todos e até a próxima.